Ser natural, passar confiança, mostrar que você tem o perfil daquela vaga são atitudes fundamentais em uma entrevista de emprego. Os entrevistadores costumam observar ainda pequenos gestos que, para a gente, podem não ter significado algum, mas que são tão importantes quanto o que estamos dizendo. Eu saí do estúdio com o quadro Você no Trabalho para mostrar tudo isso na prática. Confira. Uma coisa essencial numa entrevista de emprego é a clareza de ideias. Nada de enrolar o entrevistador, não. É importante até falar dos próprios defeitos. Uma outra coisa também que muita gente esquece, que é tão importante quanto isso, é a linguagem corporal. Bom, hoje eu e a consultora empresarial Cristiane Barreto estamos numa sala de reuniões, que é um local onde geralmente são feitas entrevistas de emprego para falar justamente sobre essa questão da postura. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia a todos. Eu já estou fazendo coisa errada, né? Porque nada de cruzar o braço numa entrevista. Isso, os movimentos corporais, eles vão ser interpretados. Então, por exemplo, cruzar os braços pode gerar uma interpretação positiva, negativa ou neutra, mas geralmente a interpretação é negativa, é de que a pessoa está fechada ao processo, fechada à conversa. Na verdade, a pessoa só está mesmo de braços cruzados, o resto é interpretação. Mas na hora de uma entrevista de emprego, qualquer movimento corporal, qualquer gesticulação, a pessoa precisa estar atento, porque ela vai gerar, sim, uma leitura que a gente não vai saber se vai ser favorável ou desfavorável naquela entrevista de emprego. Cristiane, e a questão da postura? Muita gente tem o hábito de estar numa entrevista ou às vezes colocar o braço em cima da mesa, ou ficar mais curvado, assim, até a forma de sentar mesmo. É importante ter cuidado com isso. É importante ter cuidado, nem ficar tão rígido na hora que eu estou sentado e nem ficar tão relaxado. Cuidado quando você avança, quando está conversando com o entrevistador, que isso pode demonstrar uma interpretação de invasão do espaço do outro. É importante também que eu siga o movimento corporal do entrevistador. Então, se o entrevistador, por exemplo, ele está mais encostado numa cadeira, eu também posso ficar mais encostado. Se ele avança um pouco, eu também sutilmente posso avançar um pouco. Ou seja, é como se fosse uma dança do movimento corporal. E aí, uma coisa muito importante é que dos 3 principais canais de comunicação, que é as palavras, o que você fala, o seu tom de voz e a sua expressão corporal, as pesquisas científicas mostram que a expressão corporal é o que vai mais influenciar o resultado de sua comunicação, inclusive numa entrevista de emprego. Cristiane, gente que fala gesticulando muito, tem mania de balançar o braço, balançar a mão, isso é errado ou não? Movimentar os braços, o gesticular, muito ou com movimentos muito grotescos, isso não pode ser negativo na entrevista de emprego. Inclusive pode confundir. Ao invés da pessoa estar mais atenta ao que você está falando, os seus movimentos corporais podem inibir, podem, na verdade, atrapalhar a escuta ativa do entrevistador. Assim como, não só os seus movimentos de braços e de mãos, mas também do seu corpo. Uma dica interessante você vai dar uma entrevista de emprego e não conhece muito como é o seu movimento corporal, peça para conversar com alguém da sua confiança, converse um pouco com ela e peça para ela ficar atento muito mais ao seu movimento corporal do que ao que você está falando. E aí, ao final dessa conversa, você pode receber um feedback, um retorno de como você se comportou, para conhecer quais são as suas tendências corporais. Você tende a movimentar muito braços e mãos, você tende a se mexer muito na cadeira. Isso vai ser importante porque você já vai para uma entrevista do emprego um pouco mais consciente da sua tendência corporal, que todos nós vamos ter uma tendência corporal. Também é muito importante que você gesticule também, né? Tenha um movimento e não fique muito rígido e parado numa entrevista de emprego para dar movimento àquela conversa, para você conseguir interagir melhor e para que o entrevistado tenha uma melhor sinergia e empatia com o que você está colocando. Uma outra coisa também que incomoda muito, mesmo fora de uma entrevista, em qualquer lugar, você está conversando com a pessoa fica o tempo inteiro olhando no relógio. Numa entrevista de emprego, isso também pode ser ruim, né? Isso também vai gerar interpretação, Lindevan. E geralmente, quando se fica olhando muito no relógio, pode gerar uma interpretação que você está com pressa, que você está ansioso e que você quer ir embora, que você já está se dispensando. E você está preparado, você está naquele momento ali para essa entrevista. Exatamente, né? Você tem que demonstrar que você está disponível. Agora, se o seu entrevistador, inclusive, está olhando muito no relógio enquanto você fala, pode ser um sinal, isso não é certo, mas pode ser um sinal que ele quer que você acelere mais aquela resposta, que você
Seja mais objetivo e assertivo na resposta. Então é importante conhecer o seu movimento corporal, não denominar, por exemplo, já rotular que se o entrevistador olhou no relógio é porque ele quer finalizar, se ele cruzou os braços é porque ele está fechado, não necessariamente, mas podem ser sinais que lhe auxiliam na entrevista e também são sinais que lhe auxiliam para que você não faça isso numa entrevista. A maneira também que a pessoa se senta na cadeira, né? Às vezes a mulher está com uma roupa um pouco desconfortável, ou mesmo o homem que não tem muito esse cuidado, senta muito com a perna aberta, também isso deve ser observado. Observado. Já não é certo, por exemplo, se eu vou para uma entrevista e eu não conheço o ambiente onde eu vou ser entrevistado, e de saia e de vestido, principalmente se eu vou ficar muito de frente para o entrevistador. Isso pode gerar, né, um desconforto, não só para você, mas também para quem está te entrevistando. Mas se você foi, já chegou lá e, né, só percebeu isso no momento que você chegou, que fique de pernas cruzadas, por exemplo. E já que você cruzou as pernas, já evite ao máximo cruzar os braços, porque aí você vai potencializar uma postura que vai gerar uma interpretação negativa. Bom, essa questão aí da roupa adequada para uma entrevista de emprego, a gente vai falar na próxima semana. Cristiane, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigada e até terça-feira.